Item número: SCP-10174. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção: SCP-10174-1 e SCP-10174-2 deve constantemente ser observado por câmeras. SCP-10174-1 e SCP-10174-2 devem ser alimentados com energia para continuarem funcionando. O esconderijo de SCP-10174, a cada 2 semanas deve fazer uma manutenção, porém não pode fazer isso durante os 3 últimos minutos de um episódio. Durante a manutenção, SCP-10174-1 e SCP-10174-2 deve estar pelo menos um ligado. Descrição: SCP-10174 tem a aparência humanoide, pele marrom, 2 listras pretas e uma cabeça de aranha armadeira. SCP-10174-1 e SCP-10174-2 são 2 lâmpadas usadas em sessão de fotografia que criam imagens em lugares escuros. SCP-10174-1 e SCP-10174-2 criam uma série de comédia e aventura chamada Em Busca da Teia Automática. A série conta sobre 2 aranhas bípedes. Grande parte dos episódios são as 2 aranhas fazendo máquinas para elas ou outras coisas. Essa série tem no total 332 episódios, 4 filmes e de vez em quando aparece um novo episódio ou filme. Incidente 10.174, 27-B. 6/7/2000. Neste dia, Dr. foi mandado para consertar SCP-10174-2, quando o Dr. abriu a porta, estava nos últimos 3 minutos do episódio 169, SCP-10174 começou a olhar para a porta. O doutor disse que não iria consertar SCP-10174-2. Foram esperados 3 minutos, e foi mandado o doutor para consertar SCP-10174-2. Incidente 10.174, 27-A. 7/8/2000. Neste dia, SCP-10174-1 queimou, e foi mandado o doutor para trocar a lâmpada de SCP-10174. Quando entrou na área de contenção de SCP-10174, estava nos 3 últimos minutos do episódio 201. Doutor nunca mais foi visto. Adicional: SCP-10174 foi encontrado por escoteiros na floresta, onde ainda está. Todos foram mortos, pois estava nos 3 últimos minutos do episódio 216. Os escoteiros foram considerados desaparecidos. Quando a polícia foi investigar o último local que os escoteiros foram vistos, o policial são desaparecido. Mas desapareceram no mesmo local. A fundação fez que o local fosse uma área restrita. Vários funcionários já morreram pois não sabiam o porquê SCP-10174 atacava e às vezes não. Adendo 10.174-1. Os funcionários de segurança de nível 3 devem ler o documento 10.174-B. Documento 10.174-A. Notas de experimentos do Dr. Teste 0012. Parece que a única coisa que SCP-10174 faz é atacar e assistir série. Teste 0049. Passou pela 3ª vez o episódio 308, SCP-10174 riu 6 vezes assistindo, mesmo que nas outras 2 vezes o objeto não tenha demonstrado nada. Teste 0150. SCP-10174 já assistiu 120 vezes o episódio 150. Parece que esse é o episódio favorito dele. Teste 0172. SCP-10174 assistiu o episódio 244, e logo depois quebrou a contenção, mas sem nenhuma morte. Na verdade, ele só destruiu 12 áreas perto da área de contenção. Teste 0240. SCP-10174 assistiu o episódio 326, e logo depois quebrou a contenção, e invadiu um sítio onde soltou um espécime de SCP-939. SCP-939 matou 12 funcionários, enquanto SCP-10174, o objeto só voltou à área de contenção.
Nota. Foi notado que SCP-10.174 anda crescendo. Para ser mais específico, ele está crescendo 1 milímetro por dia.